Olá, gente! Então nós estamos aqui com mais um vídeo do nosso programa O Amor é um Bom Guia. E eu trouxe dessa vez do Glauco Luvisotto. Ele é engenheiro químico, uma pessoa bastante interessante, uma pessoa que tem explorado muito os seus processos internos e espirituais. É bastante interessante. Vamos ver o que ele tem para falar para a gente? Glauco, seja bem-vindo. Pavitra, muito obrigado. É um prazer estar no seu programa. Muito bom. O que você trouxe para a gente, então? O meu ponto de interesse nesse momento é entender qual é o papel das relações ou de um relacionamento no processo evolutivo, né? A gente fala muito de evolução, de evoluir, e eu sempre me pergunto qual é o papel de um relacionamento nisso, né? Como se evolui dentro de um relacionamento e como um relacionamento nos ajuda a evoluir enquanto ser humano. Gente, legal esse tema, né? Porque a gente se relaciona muito, né? E aí ter um outro objetivo para o relacionamento é muito interessante. Conta para a sua experiência com isso. Eu partilho muito do princípio de que um relacionamento, ele serve a um propósito maior, né? Então primeiro que a gente não está aqui por acaso e a gente se encontra com as pessoas que no final das contas têm similaridades ou evocam aspectos da gente que a gente precisa evoluir. Então isso pensando de um ponto de vista até mais amplo. Mas nem sempre os relacionamentos são fáceis, né? E o fato de ele não ser fácil faz parte também dessa carga evolutiva. Então a minha experiência tem sido muito importante de me encontrar dentro do relacionamento, de me encontrar enquanto ser de evolução, mas também de me individuar, né? Então acho que essa tem sido meus grandes desafios, de como estar num relacionamento, me individuar, mas fazer parte e usar isso ou servir a isso como um processo de evolução do casal, dos amigos e assim por diante. No seu trabalho você conduz grupo, orienta grupo também, como que é isso? Eu trabalho numa empresa e na minha empresa nós temos 1.200 funcionários, então eu tenho uma quantidade enorme de pessoas. Então o relacionamento faz parte do meu dia a dia, faz parte da minha função. E você aborda isso lá? Abordo. Essa questão evolutiva com os funcionários? Na verdade, de uma forma um pouquinho menos, não tão próxima disso, né? Na verdade, a conversa flui muito mais de acordo com o linguajar de cada momento, de cada pessoa. Mas eu acredito, e lá a gente usa muito isso, de que a relação, ela serve a um propósito maior, né? Aquela relação, aquilo, no mesmo momento que eu estou ali para guiar como um líder, alguma coisa, eu também estou ali para aprender. Então esse processo de aprendizado, ele sempre evoca esse aspecto da evolução. A gente evolui enquanto profissional ali, mas também a gente evolui enquanto ser humano. As pessoas deveriam entrar no trabalho e sair melhores, inclusive, para casa. Você é casado? Sou casado. Sim, sou casado. E tem filhos e tudo mais? Sou casado há 27 anos, tenho 2 filhos, um de 13 e uma de 8. E me fala uma coisa, ou no trabalho ou na família, tem um desafio que você encarou assim, que te enriqueceu bastante? Conta para nós uma experiência em que você teve que acompanhar mais de perto, algum valor importante que você teve que dar para um funcionário ou algo assim? Olha, eu vou trazer um exemplo da minha família, tá? Bem pessoal mesmo. Eu acho que eu teria outros exemplos também no trabalho, mas vou trazer um exemplo do meu relacionamento. O meu relacionamento, ele tem 27 anos, eu tô com 44, então a gente já tá mais tempo juntos do que separados. A gente começou o nosso relacionamento ainda quanto adolescentes. Bastante tempo? Bastante tempo. E isso tem sido uma jornada. Então, nessa jornada, a gente começou de uma forma muito primitiva, né? Como um relacionamento de namorados, com ciúmes e com tudo que um relacionamento assim tem e pode oferecer. Mas a gente demorou bastante tempo para identificar que o fato da gente estar junto tinha um propósito maior, né? E que a gente poderia, sim, fazer mais pela gente se a gente se colocasse num processo de terapia, se a gente se conhecesse mais e se a gente se individuasse. E ali, para mim, foi o ponto mais delicado, porque em determinados momentos, se individuar parecia se separar. Você sabe, exatamente. Você sabe uma coisa bem interessante? Eu recebi aqui a Jaqueline, psicóloga, e a gente conversou uma coisa interessante assim, sobre a diferença entre o egoísmo
né? E a individuação. O individualismo e a individuação. Qual é a diferença entre eles? Você está me colocando isso aqui agora, né? Exatamente. O que é individuar aqui nessa situação? É separar, avançar para uma camada mais profunda de si mesmo para entender melhor a necessidade real. Se conhecer, se entender, se distanciar para um ponto onde você consegue se enxergar. E muitas vezes isso num relacionamento, se não preparado, ou à primeira vista, ele pode parecer uma tendência a se separar, assim. Mas nesse momento é o momento onde você consegue se identificar, se encontrar e estar melhor para o relacionamento e se colocar de uma forma muito mais presente no relacionamento, senão vira uma grande confusão, né? Na verdade, você se confunde nas dificuldades e nas carências do outro, e o outro se confunde nas suas dificuldades e nas suas carências. Isso é uma coisa bastante interessante. Você sabe que eu vim de 2 relacionamentos, né? E os 2 foram relacionamentos longos. E tem um momento que dá vontade de separar, mas aí você percebe que você não quer separar da pessoa, você quer separar de algo que atrapalha o relacionamento. E isso é muito fantástico quando você se trabalha. Exatamente. Você, ao invés de se voltar contra a pessoa que você está se relacionando, você desenvolve a capacidade de observar o conteúdo que precisa ser quelado da relação e não a pessoa. Porque se a pessoa for embora, você vai sofrer, você vai sentir falta realmente. Exatamente. Isso é uma coisa fantástica da individuação. E eu acho que é o momento onde a gente descobre propósitos, caminhos e se dispõe. E, de novo, nem sempre isso é fácil, né? Nem sempre os 2 lados estão dispostos a fazer esse movimento. Existem apegos, existem carências, existem histórias familiares, a gente pode entrar nos conteúdos familiares aqui, isso vai dar provavelmente uma grande discussão, mas vem toda essa carga, né, de família, de modelo social, e eu acho que tudo isso coloca ainda mais desafio nessa relação uma relação de indivíduos, né, individuados dentro de um relacionamento. Sim. E me fala uma coisa, você vê nisso tudo um propósito espiritual? Como que é isso? Eu vejo em tudo propósito espiritual, sendo muito honesto, tá? Eu vejo em tudo. Até porque eu acho que o propósito é evoluir, então evoluir é espiritual, né? Então sempre existe um aspecto físico, mental, mas existe um aspecto espiritual. E o espiritual para mim é a transcendência, então eu acho que o caminho do relacionamento é um grande caminho de evolução espiritual. Você sabe de uma coisa? A gente, às vezes, principalmente quando tem um relacionamento longo, você entra naquele relacionamento, chega uma hora que o relacionamento entra num ápice de atrito e depois isso ultrapassa aquele atrito e segue mais um tanto. E muitas vezes a gente não encara isso como uma transcendência, mas é uma intranscendência. Com certeza. Né? Você ultrapassa aquela dificuldade e aí o relacionamento fica mais forte e aquela negatividade sai do relacionamento. Isso é fantástico, essa possibilidade de poder vivenciar isso, porque pessoas tem para todo lado, né? Sim. Mas daquela disposta a nos acompanhar naquela trajetória evolutiva, ela é a pessoa especial na nossa vida. Por isso que acho que o termo companheiro, ele é bem adequado, mas companheiro evolutivo é muito mais adequado para essa eu tenho uma coisa, veja bem, na minha vida, né? Eu tenho uma coisa que é assim, quando eu... um tanto radical, né? Lógico. Mas eu falo assim, olha, você me encontra no divino. Se você tiver um propósito divino e a coisa estiver pegando, eu tô por lá. Entendeu? Na hora da pureza, na hora da beleza, na hora da graça, na hora desses valores, da evolução, da vontade de ser verdadeiro, na hora de atingir esse estágio, esse ápice de amor elevado. Nessa hora, a gente abre mão de todos os valores menores para ficar com aquele ser, naquela frequência.
E eu acho isso fantástico. No hinduísmo tem uma coisa fortíssima que é assim, o conceito é de que Shiva trouxe essa questão de evoluir no relacionamento. Usar o relacionamento como espaço de cura e como espaço evolutivo. Assim, usar o relacionamento como uma trajetória evolutiva mesmo, de você ter que rever seus conteúdos de sombra. Tem uma história que conta sobre Kali, sobre Sati, né? Esposa de Shiva. Ela se apaixona por ele, ele tá meditando na floresta, e ela olha para ele e fica encantada com aquela luz dele, e ela fala assim, e ela vem de uma linhagem em que o pai era um asceta respeitoso, né? Respeitado e tradicional. E dentro da hierarquia dele, aquele homem coberto, seminu, coberto com um corpo cheio de cinzas, primitivo, sentado lá, não era muito aceitado. E aí acontece uma etapa dessa evolução em que ela a partir do momento que ela escolhe Shiva, ela resolve fazer uma trajetória de meditação e praticar austeridade para ela poder aumentar a carga dela de luz e conseguir conviver com aquele ser que ela se apaixonou. Isso é muito, assim, fantástico. Por quê? Porque quando a gente fala disso, nós estamos falando da ânima, da alma interna. Não é de uma mulher que faz isso, é também. Mas qualquer um, ao pegar esse aspecto desse feminino e encarar essa trajetória evolutiva em nome do amor. Exatamente. E fazer esse processo, eu me lembro que tem uma etapa que ela fortíssima, em que o pai dela faz uma festa, né? E aí ela quer ir, aí o Shiva fala assim, olha, eu não acho muito interessante você ir nessa festa, não vai ser muito confortável. Ela fala assim, mas eu preciso ir, é minha família, preciso ir, é minha família. E aí vem o conteúdo família. Aí então ela vai. Chega lá, o pai fala assim, entre outras coisas, humilha ela na festa, e fala assim, você se congeminou com aquele macaco, eu te dei esse corpo, eu te dei esse nome, e você fez isso com o que eu te dei. Ela entra num processo meditativo na festa, entra em combustão espontânea, ela incinera todo aquele corpo e fala assim para ele, com isso eu te entrego o teu corpo e o teu nome. Uau. E ela larga aquele corpo para a família e ela vai purificada, então se relacionar com o Shiva. Isso é um simbolismo maravilhoso, né? De você entender, não só por uma questão de paixão ou de desejo pelo ser amado, mas por um valor, um outro valor. E isso é maravilhoso. E depois eles seguem toda uma trajetória evolutiva junto de várias passagens. Aí acabam tendo o Ganesha como filho, o Velmuruha também. E aí você está me colocando essa questão desse tipo de evolução na relação, né? É uma relação comprometida com esse aspecto de evolução. Porque eu acho que as relações elas podem ter um aspecto destrutivo, né? A gente já estava conversando um pouco antes que o relacionamento, dentro de um relacionamento, o companheiro pode te puxar, ele pode te puxar para qualquer lado, pode te puxar para cima ou para baixo. Mas quando você tem nesse processo um autoconhecimento e você consegue começar a colocar limites, você também começa a disponibilizar para o outro o espaço da evolução. Então eu acho que essa dinâmica entre estar junto e dar espaço para que a pessoa se relacione com aquilo que é dela e você se relacione com aquilo que é teu, e em algum momento vocês se juntam para se relacionar no que é do casal, eu acho que isso gera esse movimento de evolução. É um lugar que exige uma integridade maior mesmo, né? Porque ali você vai te questionar, não é uma questão de jogo de poder. É assim, olha, eu entrego, mas você também entrega. Eu vou entregar aqui uma passagem minha, não vai ter fato para mim, mas você também entrega aí. Porque a gente tem um propósito maior, de ser um ser melhor para o outro e nós dois sermos melhor para a vida, para a humanidade, para a minha trajetória, para a minha missão de alma, enfim. Exatamente. Todo o conteúdo em si, né? E me fala uma coisa, você encontrou uma parceira que acompanha isso. Exatamente.
E como tem sido? Tem sido assim, esse processo. Então a gente se descobriu depois de bastante tempo de relacionamento, a gente viu que a gente tinha uma relação que a princípio para todo mundo fora parecia uma relação muito afinada, mas que era tóxica para os dois, né? Então que de uma certa forma prendia a gente num padrão e num paradigma de relacionamento entre homem e mulher, entre dependência e codependência, entre projeções. E a gente precisou de bastante tempo, muita austeridade, mas também muita confiança mútua para a gente começar a colocar tudo isso realmente numa mesa de discussão verdadeira, com honestidade. O hinduísmo chama de vasana as tendências, né? Eu acho que quando um nutre as tendências e o vício do outro, essa trajetória começa a degringolar, né? E o relacionamento, em vez de evoluir, ele começa a involuir para umas camadas mais primitivas de relacionamentos, e aí vira uma questão de porneia, de dificuldade bem mais difícil, de intempéries emocionais que levam a um conteúdo de sofrimento mesmo, né? Sobrecarga mesmo, né? Mas posso fazer uma pergunta? Do ponto de vista mais amplo, né? E muito mais, não falando do ponto de vista da pessoa, do indivíduo, mas pensando do ponto de vista mais cósmico, como a gente escolhe os parceiros? Como os parceiros são escolhidos? Porque existe uma tendência também, né? Eu vou te falar uma coisa, eu encontrei nessa vida 2 almas gêmeas, e não foi fácil. Apesar do amor ser um amor arrebatador que acontece e tal, o ego não abarca aquela carga. Muito pelo contrário, foi uma coisa assim, um tanto arrebatadora e um tanto difícil. Chegou uma hora que você começa a pensar assim dentro, mas primeiro vem um sentimento assim, nossa, como que eu consigo daqui para frente viver sem isso? Sem reconhecer aquele amor. Nós temos um conteúdo fortíssimo que é essa questão do olhar. Você sabe que nos primeiros 15 dias de vida, em que você não é assistido de olhar mãe e filho, em 15 dias, se você não tem esse ground de olhar, essa criança pode virar autista. E nós temos isso com esse conteúdo de rejeição, de nunca ser olhado, de nunca ser visto. Então, essa questão do olhar no relacionamento, ele é uma questão visceral, assim, do fundo da alma. Aí acontece uma coisa assim, quando você encontra o parceiro evolutivo, quando você encontra essa alma, ela tem um olhar específico para você, diferente dos outros olhares, ainda que os outros também sejam amorosos. Ela olha você de uma forma que você fala assim, gente, nunca ninguém me olhou assim, e agora como que eu sigo minha vida sem ter esse olhar mais como referência? Então isso vira uma questão, na verdade, muito visceral e muito grande, porque o ego precisa dar conta dessa carga inteira, né, já que até é uma visão transcendente. Né? Ainda assim, a Bárbara Brennan, ela coloca uma coisa bastante interessante, é uma cientista danada, vocês conhecem a teoria dela. Sim. Ela fala assim, que nós temos a estrela do âmago dentro, essa estrela do âmago tem um raio que é dissonante dessa estrela. Através desse raio dissonante, você vai encarnar numa família que tem o mesmo raio dissonante. E por isso você encarna naquela família e começa então uma trajetória de atritar aquela negatividade na família para a família evoluir. Eu acho essa visão fantástica sobre reencarnação. E não aquela visão mais romântica de que você escolheu estar lá. Não acho que você escolhe assim. Eu sou mais partidário dessa ideologia. E então quando eu encontrei essa alma gêmea, essas duas na verdade, né? Aconteceu essa ressonância irradiou por toda a minha vida e por todo o grupo. Um olhava para o outro de uma forma muito impressionado, e aí teve uma coisa muito louca que aconteceu. Foi assim, a gente tinha ido almoçar, voltamos para casa para fazer a cesta, deitamos um pouquinho, uns 15 minutinhos assim, porque a gente tinha coisas para fazer, e aí as duas almas
saíram do corpo e juntaram assim, olha, e fizeram um bolo de luz assim, em cima dos corpos. Nesse momento, essa pessoa sentiu tudo que eu senti, essa alma sentiu tudo que eu sentia, e eu sentia tudo que ela sentia. E eu vou te falar uma coisa, eu senti que ela tinha um pânico enorme de enlouquecer de amor. Quando eu voltei para o corpo, eu falei assim, você sente isso? Então ela falou assim para mim, sim, é exatamente o que eu sinto. Você viu como é? Eu vou te falar o que aconteceu. Eu vi essa alma se afastar, eu aceitei que ela tinha que se afastar, porque eu não queria que ela sentisse isso. Esse pânico de enlouquecer de amor. E ela foi, e eu então aprendi a amar essa pessoa, assim como eu amo um beija-flor, ou uma planta muito linda, que tem uma trajetória, e eu assisto aquela vida ao longe e fico tranquilo por saber que ela está lá, ainda assim para mim. Que bonito. Então essa visão eu aprendi com essa alma. Eu não posso te dizer aqui uma resposta conclusiva sobre essa questão de alma gêmea, mas eu posso partilhar essa passagem. Eu tive 2 passagens, essa foi uma delas e foi muito marcante. Esse amor ainda não morreu, ele ainda existe dentro de mim. Quando a gente teve esse afastamento, eu tive vontade de morrer. E agora que eu faço sem esse amor, eu tive vontade de morrer. Eu fui pro quarto, deitei e falei assim, olha, chega, tá bom, já tive a minha passagem de luz, tá ótimo. Mas a vida não é assim, né? A vida não é assim, a gente tem muita coisa para fazer ainda. E então eu tive que me reinventar e tive que refazer tudo isso. Hoje eu posso falar nisso de uma forma mais tranquila porque eu fiz a passagem. Transcendi essa necessidade de viver essa relação. E eu trouxe o tema do relacionamento, acho que de um propósito, assim, como a gente está colocando isso para várias pessoas assistirem, eu acho que o propósito é falar a respeito de relacionamento não só... Existe uma visão de que relacionamentos muito certinhos são relacionamentos perfeitos. Eu queria que você falasse um pouco sobre o trabalho, quanto que relacionamento dá trabalho, né? Porque o relacionamento é trabalho. Claro, porque a gente é desafiado a doar, né? Constantemente. No relacionamento você é desafiado a doar constantemente. Você tem que doar o seu sentimento, a sua boa vontade, o trabalho, a construção de uma vida, né? O dinheiro, uma aparência, né? Quando você larga a sua aparência, abandona a sua aparência, você não pode ficar mais agradável, não dá para você oferecer algo ruim para o seu parceiro, né? Não tem conflito. Embora as pessoas, elas até relevam e tudo, mas eu, por exemplo, não gostaria disso. De oferecer uma sobrecarga para o meu parceiro, uma sobrecarga sexual, uma sobrecarga afetiva, uma sobrecarga financeira. Eu não sei, eu acho que depende da evolução de cada um, do desejo, necessidade, inclusive dos próprios relacionamentos. No meu, eu tenho isso. E como é que é isso para você? Eu acho que esse é o papel da busca, né? Primeiro que no relacionamento existe uma forma de você se colocar que desafie, mas que encante o outro. Então, para mim, parte desse processo de evolução é se tornar interessante constantemente, se manter interessante. Perfeito. E se manter interessante é não só uma questão de beleza, de estar bem, também fisicamente, mas é intelectualmente interessante, uma pessoa agradável. Afetivamente interessante. E eu acho que esse papel que o relacionamento tem de colocar essa carga de que para você continuar junto, você precisa se tornar interessante, é o que movimenta
a não estagnar, porque senão você chega num ponto onde se estagna. Estagnação. E aí o relacionamento ele pode virar uma boa amizade, que também pode existir, mas ele não existe uma intenção de evoluir, né? Mesmo uma amizade, ela deixa de ser interessante, então ela Sim. dissolve, né? Eu acho que isso é um ponto fundamental mesmo, você se tornar interessante. Bom, gente, e você é interessante? Muito bem, esteja interessante. Eu trouxe para vocês aqui, então, o Glauco Luvisotto, e ele é uma pessoa muito interessante. Vocês puderam ver isso. E veio discutir conosco sobre relacionamentos, eu achei bárbaro. Clica aqui no vídeo, se inscreva no nosso canal. Aqui na descrição do nosso trabalho tem o link para você adquirir o nosso livro A Raiz das Estrelas, o Jardim que é meu, um jardim que é nosso. E nós voltaremos, acompanhe a gente. Nós voltaremos aqui com mais coisas interessantes. Muito obrigado.